E fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Fechando o Dia, o nosso tão querido quadro onde eu pego as altcoins que vocês me mandam, eu procuro altcoin e eu passo aqui para vocês as melhores oportunidades para a gente ver o que está acontecendo nesse mercado. Então sem grandes delongas, bora soltar a vinheta para a gente metralhar informação aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, aqui eu posto análises diárias do Bitcoin, postei uma análise hoje bem legal, que eu posso até colocar aqui em cima para você conferir logo depois desse vídeo. E não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos na descrição aqui desse vídeo. Lá tem o meu canal do Telegram, lá tem o meu Instagram, que eu estou sempre postando conteúdo legal, coisa diferente, coisa nova. Tem o meu grupo de investimento 100% gratuito no Slack. E bora começar aqui. Hoje tem até um probleminha na luz, então vocês desculpem pelo vídeo hoje de manhã, né? Porque a câmera ficou focando aqui e na imagem da janela aqui atrás, mas eu imagino que isso não vai mais acontecer, que eu já resolvi esse problema, né? Então a gente tem uma série de moedinhas aqui para analisar. Vamos começar com ADA, né? Tem muita moeda, então vamos ver se a gente consegue dar uma andada aqui. Me parece, bater no olho, que a ADA está fazendo uma espécie de cunha descendente. Tá, pessoal, que já era hora, né, que uma moeda que está caindo aí há bastante tempo, a gente perdeu aí em regiões importantes de suporte e que eventualmente essas regiões elas tendem a virar resistência. Então, primeiro de tudo é muito cuidado, tá, principalmente com a região de $1, que é um ponto de realização muito forte, já tendeu a segurar. A gente perdeu toda essa região aqui, ó, que também é próxima a $1, tá, então faz com que esse ponto fique mais forte. E como ela subiu de uma forma bem rápida aqui, nessa região onde ela está, então ela está em uma base que não tem muito suporte, né? Ela está numa região que não tem muita negociação e a gente consegue ver isso de uma forma bem nítida aqui no VPVR, tá? Até se puxar aqui mais para trás fica mais nítido ainda como que a gente está numa região que temos poucas negociações. Então, a princípio a gente está assim dentro de uma cunha, tá? Isso até reforça o sentimento dessa figura, porque a gente está perdendo fundo sem grande continuidade em uma região sem suporte. Então isso traz mais credibilidade para a figura, sim, mas como a gente está sem suporte, tem uma resistência muito forte acima, pode ter falso rompimento e a gente pode também estar invalidando essa cunha, tá? Então cuidado, gerenciem seus riscos. Até agora o nosso ponto de suporte de curto prazo são os 74 centavos, região abaixo dele, e perdendo isso a gente só vai achar suporte aqui próximo aos 40, 30 centavos, então gerenciem seus riscos que essa moeda está numa zona bem perigosa. Obviamente está mais fraca que o Bitcoin, né? A gente está caindo bastante, então nem vou passar em ADA BTC. BNB a gente segue, eu passei ela aqui algum tempo atrás, é uma moeda muito forte fundamentalmente falando, e a gente está numa espécie de padrão de continuação, tá? A gente está fazendo aqui um triângulo de alta, um triângulo ascendente, que seria quase como se fosse uma flâmula, tá? Um padrão onde a gente tem um mastro aqui e tem esse padrão sendo formado. Eventualmente, se o Bitcoin romper o padrão do semanal e começar aí a dar uma valorizada e buscar pelo topo descendente do mensal, eu acredito que BNB possa sim vir seguir o mesmo caminho. Porque ela está extremamente altíssima, ela é uma moeda da maior corretora aí, que está financiando diversos times, né? Então eu acho que essa zona aqui da base desse triângulo, ela é uma zona de suporte que vem se mostrando segurando o preço, tá? E não é de agora, é de várias semanas aí que tá brincando aqui. Então se você é agressivo e quiser arriscar compras contra essa base de preço, né, gerenciando sempre o risco, porque a gente está falando de uma operação no gráfico semanal, então seria um stop bem caro, um stop aí de pelo menos uns 17%, mas com alvo de pelo menos 75% aí para fazer uma parcial. Caso você seja mais conservador, espere aí um fundo ascendente para estar confirmando uma eventual retomada na tendência de alta, né? Um pivô de alta para a gente estar tendo uma virada de tendência, rompendo a região das médias que até agora está servindo fortemente de resistência. BNB, BTC, muito provável que esteja altista. Olha só, a gente está dentro desse padrãozão também, que é uma espécie de bandeira de alta também no gráfico Bitcoin, aqui olhando no semanal, mas a gente está bem no meio desse padrão e tudo vai depender de como que o Bitcoin vai se portar com base na consolidação que ele está passando. A gente está sim de fato numa consolidação, a gente vê que a região das médias desde toda essa subida ela não está sendo muito bem respeitada, ela está sendo bastante violada inclusive. E caso a gente siga nessa tendência de baixa, a gente pode estar vendo o BNB mais fraco que o Bitcoin, não porque ele está desvalorizando, mas porque o Bitcoin pode se valorizar mais que o BNB.
Mas falando em perspectiva de longo prazo, é uma moeda que eu acho interessante mesmo sendo centralizada, e ela está em longo prazo fazendo padrões aí que tendem a indicar alta. Lembrando que tudo que eu falo aqui, né, são possibilidades, nada impede que o Bitcoin rompa a figura para baixo e o mercado cripto venha a tender a vir pelo mesmo caminho, ou que dê algum escândalo na Binance, ou que dê algum problema na rede da blockchain da BNB. Tudo isso são possibilidades e por isso que a gestão de risco é extremamente importante. Mas eu acho que para o longo prazo a gente está bullish para o BNB. Próxima moedinha Cake, que está também numa queda livre, né? Eu até vou colocar Cake BUSD, que eu sempre coloco contra o USDT. Cake BUSD, que é a moeda da Binance também, né? Ela é da blockchain da BNB Chain. E a gente teve uma retomada muito grande, né? Ela foi cotada, tivemos aqui uma valorização muito grande. E agora, igual a Cardano, a gente está em uma região que não tem muito suporte, né? Olhando aqui nos gráficos menores, o que já me deixa preocupado com investimentos em Cake é justamente essa subida que não criou base de preço. Hoje a gente teve um repique muito forte, uma entrada de volume, pode ser que tenha acontecido algum fato para estar entrando esse volume todo, e vamos ver como é que estão as sobrevendas. Será que o setup das sobrevendas vai funcionar? A gente está quase para bater sobrevenda nos 5 minutos, tivemos bastante valorização, né? Aqui desde o nosso último toque a gente já chegou a se valorizar 35%. Mas como a gente está numa moeda que está em queda livre, tendência de baixa no diário, tendência de baixa no semanal, e muito provavelmente a gente deve ter feito um pivô de baixa no mensal também. Fizemos topo, fundo, topo descendente, pivô de baixa. A gente está num cenário muito crítico para estar operando sobrevendas em momentos de euforia. Então, se você realmente quer fazer trade nessa moeda por algum motivo, toma cuidado com as sobrevendas, tá? Sim, entrou volume e tudo mais, mas ainda assim, como a gente está numa tendência de baixa, pode ser que continue de forma muito fácil. Até mesmo que a gente está muito mais próximo de regiões aqui de resistência, né? Tal como esses topos aqui. E também estamos muito longe de regiões de suporte, historicamente falando. Então a moeda está em queda livre, né? O típico exemplo de que não adianta você investir em uma moeda só porque ela está pagando muito para fazer stake lá na blockchain dela e tudo mais. Não adianta nada ela pagar 50, 100, 400% ao ano se ela está desvalorizando. A gente tem também uma cunha descendente, a cunha descendente está rompendo para cima, que também seria outra oportunidade aí de entrada, né? Talvez aguardar um pullback nessa cunha para estar revertendo para a tendência de alta no diário e a gente ter um pouquinho mais de confiança e base de preço para estar operando Cake. Próxima moeda, Celo, é uma moeda que também valorizou bastante hoje. Acho que até fiz uma análise dela no último, fechando o dia, né? Tem um sabisco aqui. Eu acho que a gente pode recalibrar essa cunha, pegando mais ou menos essas mínimas aqui, algo mais ou menos assim. E também no topo, né? Talvez no topo a gente consiga puxar para algum lugar, não sei. Às vezes ali para cima. E a gente ainda segue, a gente estava dentro dessa cunha descendente, rompemos, tivemos uma rejeição muito forte, né? Eu nem conheço o fundamento dessa moeda para saber o que aconteceu. Mas de fato a gente tá para fazer um pivô de alta, né? Fizemos. O ideal também seria aguardar um pullback para estar reentrando. Quando a gente vê que tem muitas cunhas descendentes, igual eu vinha comentando nos últimos fechando do dia, e essas cunhas estão começando a romper para cima, isso pode ser um momento, um gatilho, né? Uma centelha que pode trazer otimismo para o mercado de criptomoedas, e eventualmente o Bitcoin pode estar seguindo pelo mesmo caminho de romper a sua consolidação. As pessoas elas estão começando a colocar capital no mundo cripto para sair da consolidação. Outra aí que no curto prazo, talvez tenha o que, um padrão de equilíbrio, será? Não. Estão respeitando a região das médias, né, e consequentemente eu acho que isso aqui seria um ponto interessante. Mas ainda assim, como a gente teve muita rejeição, eu tomaria cuidado com o investimento nessa moeda. Eu aguardaria um pullback ou até uma reversão de tendência mais confirmada, né? A gente acabou de romper a região das médias. Por mais que a gente tenha feito todo esse pivô, eu queria ver pelo menos um pullback aqui no diário na região das médias para ficar um pouquinho mais confiante com o Cielo e confirmar esse rompimento da cunha. Próxima moedinha, GMT, eu analisei ela no grupo, para um membro lá do grupo recentemente. Falei com ele para tomar cuidado, né? Porque essas moedas geralmente que sofrem a euforia, elas podem muito bem ser revertidas, né? Ainda mais porque quando já valorizou, a probabilidade de continuar valorizando é muito pequena, mas ainda assim ela existe, a moeda ela segue valorizando. Não conheço o fundamento, não sei por que ela está subindo esse tanto, indo na contramão do mercado,
mas ela está esticada, tá? Ela ainda não tem muito histórico para ter região das médias no diário, então a gente vai começar a olhar os gráficos menores. Aparentemente a gente tem sidebars aqui, isso poderia dar um trade de curto prazo, olha só que legal. Sidebars é um padrão de equilíbrio em tempo gráfico menor, né? Então a gente consegue traçar alguma coisa mais ou menos assim, dessa forma, olha só. E aí a gente tem um triângulo simétrico, e o triângulo simétrico pode ser que ele sirva como padrão de continuação face à euforia da moeda, né? Tal como ele serviu aqui, olha só, uma bandeira de alta, que ele está servindo mais ou menos, também respeitando a região das médias, e pode ser que rompa para cima, se você quer entrar nessa moeda, operações de curto prazo, tá? Stop abaixo da região das mínimas, fazer parciais à medida que o preço sobe e principalmente usar stop porque essa moeda ela já está muito esticada. E, eventualmente a gente tem sim que ver uma correção no diário que está bastante esticada, ela já está 2 dias subindo aí e a maior probabilidade é a formação de um fundo ascendente. Mas ainda assim a gente segue muito esticado, né? Por mais que ela seja uma moeda sem muito histórico, querendo ou não, eita, tá difícil isso aqui. Ela subiu num período aí de dias, né? Ela subiu mais de 5.000% aqui, ó, em apenas alguns dias. Deixa eu ver aqui certinho. Diminuir esse zoom que eu falo para vocês. Então toma cuidado com esse tipo de investimento. Olha só, ela subiu 6.400% em 10 dias. Isso é muito perigoso. Muito provavelmente as pessoas veem essa moeda subindo, imaginam que elas vão subir mais. E aí que as pessoas que pegaram aqui embaixo, já estão com uma baita de um lucro, vão começar a vender e essa moeda tende a cair, tá? A probabilidade é realmente muito grande. Pode ser que não aconteça, pode ser que siga subindo aí, chegue a um dólar, dois, não sei. Mas eu acho extremamente difícil, então tome cuidado com o investimento nessa moeda, porque ela já está no topo, apenas operações especulativas com base em figuras gráficas. Eu acho que talvez seria isso melhor a se fazer. Jasme, caramba, eu nunca ouvi falar nessa moeda, mas também é outra que tá em queda livre. Cuidado, gente. A gente fez aqui o pivô de alta no diário, estamos numa tendência de alta, entrou o volume e estamos rompendo a região das médias aqui agora, tá? Pode ser o começo de uma tendência, né? A gente pode estar vendo ela se valorizar aí ao longo dos dias, ainda mais porque entrou volume, tá? Deixa eu ver como que tá acontecendo aqui. Eu acho que o Google do meu celular ele acabou acionando e talvez tenha. Muito bem. E parece que a gente está fazendo uma cunha ascendente, tá? Junto com essa cunha ascendente, a gente tem uma leve divergência de baixa entre esses pontos e esses pontos. E nítido também vendo como que o volume desse topo e o volume desse topo, ele também está caindo. Então tome cuidado com o investimento nessa moeda, ainda mais porque entrou volume. A gente está próximo a uma região de resistência, que é esse topo aqui, a própria região das médias, que ele está lutando fortemente para vencer. Mas se você quer entrar nessa moeda, procure fundos ascendentes em gráficos menores, né? Olha só, aqui ele está respeitando a EMA 26 no 4 horas. Na verdade nem é isso, né? Olha só, rompeu as médias, respeitou. Vamos ver como que essa pernada de baixa aqui vai se portar, ainda mais face a divergência e a cunha ascendente. Eu tomaria cuidado com essa moeda, ainda mais porque a tendência primária dela é queda. Olha só, quantas semanas que ela está caindo direto. Então não é só porque uma moeda está barata em preço que ela está barata fundamentalmente falando que as pessoas têm interesse em investir nela. Eu aguardaria uma confirmação de fato aí de uma tendência de alta, ou até às vezes um pivô de alta no gráfico semanal para estar pegando um swing nela dependendo do fundamento. Mas no mais também só operações de curto prazo e tomar cuidado com essa cunha. Chainlink a gente comentou na live com o André aí na terça-feira, acho que foi terça-feira mesmo, né? Sim, terça-feira, de uma cunha descendente que foi o André que comentou. Ele falou: ó, tá interessante, a gente pode estar vendo um rompimento e estamos vendo um rompimento. O cara mandou muito bem, olha só que legal. Quem tava atento aí à live, eu acho que tava mais ou menos aqui assim, né? Dia 15, tinha pegado aí pelo menos 10% de valorização nesse rompimento. Mas aguardaria ainda uma reversão de tendência, um pullback para entrar, rompimento da região das médias, cuidado de novo com pontos de resistência, topos prévios, mas ainda assim extremamente
saudável, né? A gente pode estar vendo um rompimento, falta entrar volume para confirmar, ainda foi um rompimento sem volume, mas que confirma o fato das altcoins estarem fazendo aí um padrão de reversão e já começando com a centelha de reverter. Isso poderia levar o mercado cripto para algumas semanas ou quem sabe até alguns meses aí de euforia. Próxima moeda, Luna, que também está em topo histórico. Eu comentei com vocês sobre essa possibilidade. Eu também analisei ela esses dias lá no grupo. Falei para tomar cuidado com ela porque a gente está sim numa tendência forte de alta, mas a gente também está numa região aqui de topo histórico, tá? Então a gente já fez um topo, fez um fundo, fizemos um topo descendente. Caso a gente perca esse fundo, a gente vai para a tendência de baixa e vai começar a corrigir no gráfico semanal. Corrigindo no gráfico semanal, aí sim eu estaria interessado em entrar em fundos ascendentes para estar pegando de fato o rompimento dessa região aqui de topo histórico de uma forma mais saudável. Caso a gente rompa topo histórico em um ativo, a gente sabe que a gente está numa região sem resistências. Os ursos não vão ter onde colocar stop, né? Porque é uma região onde o preço nunca foi negociado. Então não dá para saber o que é caro, o que é barato. Se a gente olhar a Luna BTC, por exemplo, tá numa tendência forte de alta, tem uns rabiscos meus aqui também, e a gente tá também em topo histórico. Então eventualmente, se a gente romper topo histórico em Bitcoin, romper o topo histórico em dólar, a gente pode estar vendo Luna se valorizando bastante. Vamos ver quantas moedas a gente ainda tem. Temos Mana me pediram, acho que foi lá no Instagram inclusive, Decentraland. Moedas do metaverso estão sentindo pra caramba nessa queda porque o hype tá passando, né? No longo prazo a gente ainda tá autista por causa dessa leque de preços, né? Todo esse pump que a gente deu aqui, mas ainda assim, olha só, isso aqui é o nosso suporte mais importante, tá? A gente veio testar esse suporte aqui, a gente veio testar essa máxima que era o antigo topo histórico e meio que se a gente perder essa região dos 2,22, a próxima coisa que a gente tem é esse suporte também. Então se você quer investir nessa moeda, toma cuidado com a gestão de risco, tá? É muito importante você deixar stop aqui abaixo dos 2,20, mais ou menos, que se mostrou um fundo que segurou duas vezes, né? Segurou aqui, teve rejeição, o preço voltou. Segurou aqui de novo, o preço voltou com uma barra de força. E ainda sem volume notável. Região das médias servindo de resistência desde lá de trás, né? Rompe, devolve. E tendência de baixa. Então, toma cuidado com o Mana. Deixa eu ver aqui no curto prazo que a gente tem. 4 horas está começando uma tendência de alta agora, mas ainda assim como o diário está numa tendência de baixa, o semanal segue na tendência de baixa, está tentando formar um fundo ascendente. Eu acho que interessante essa formação do fundo ascendente, inclusive. A gente rompendo isso aqui, a gente estipula a tendência de alta aqui em Mana, que provavelmente deve acontecer junto com o Bitcoin, tá? O Bitcoin fazendo pivô de alta no semanal e rompendo os 46 mil dólares. Então eu acho que talvez pegar uma tendência de alta no diário, buscando essa reversão de tendência de alta no semanal, seria interessante. Então você fazer operações contra a região dos 2,20, que é o nosso fundo ascendente no semanal, aguardando uma reversão de tendência aqui, para estar de novo, aguardando uma reversão de tendência aqui no semanal, poderia ser uma continuação dessa forte tendência de alta, tá? Talvez aqui no diário tenha alguma figura de continuação. Olha, a gente tem uma linha de tendência aqui, pessoal. Essa linha de tendência aqui, caso ela seja rompida, a gente pode estar vendo o Mana ficar mais altista aí. Então acho que essa aqui é a nossa resistência principal que vem segurando o preço. Já tivemos 3 testes dela em momentos de euforia, né? Foram picos de movimento. Então pode ser, olha só, pico de movimento, topo histórico. Então se a gente conseguir romper ela, eu acho que Mana deve ficar interessante aí pro médio prazo. Secret Network é outra moeda que também tá bem feinha, né? Tá numa tendência bem forte de baixa, região das médias segurando, topos e fundos cada vez menores. A gente fez uma espécie de fundo duplo aqui. E isso pode ser um gatilho de reversão, tá? Deixa eu ver nos gráficos menores se ela tem liquidez. Não tem liquidez, olha só que moeda mais esquisita, tá cheio de gaps, só que os gaps aqui não são gaps igual do mercado tradicional. Olha só, teve 5 minutos aqui que nem teve negociação. Essas moedas small cap são facilmente manipuladas, então toma muito cuidado para investir. Porque aqui nos últimos dias ela rejeitou esse fundo aqui e subiu pra caramba, né? Subiu aí 14%. Tá, mas quem garante que essa subida ela não é algo manipulado? A gente já viu que essa moeda não tem muito capital. Ela já ficou ali durante 5 minutos na Binance
sem ninguém fazer um único trade nela. Olha só isso aqui. Esse pontinho aqui é que ela abriu e fechou no mesmo preço. Esses gaps aqui são falta de liquidez mesmo. Então toma cuidado nessa moeda. Eu não investiria nela de forma alguma, tá? Primeiro que ela está na tendência de baixa e segundo que ela é uma small cap bem extrema. Baixíssima liquidez na corretora com mais liquidez do mundo. Então cuidado com essa moeda. Se você está preso nela, aproveite pontos de resistência e eventuais pumps que vem tendo para fazer a sua distribuição. E por último, Sol. Nossa moedinha Solano, que tá quase virando um buraco negro explodindo, né, gente? Tá caindo aqui tem um tempão, padrões aqui de continuação da queda. Parece que a gente teve aí 3, 4 dias de alta, né, rompimento de inside bars, valorização de quase 20%, mas seguimos na tendência de baixa no gráfico diário. Me parece que tem um padrãozinho aqui, tá? Alguma coisa mais ou menos dessa forma. Deixa eu ver aqui certinho. Talvez se a gente calibrar aqui. Talvez alguma coisa assim desse tipo, e as bases, né, talvez forme uma cunha, algum padrão assim de reversão, que de fato Solana é uma moeda que ela tá caindo pra caramba, ela tá numa região que ela só vai ter base de preço aqui entre os 70 e os 60 dólares, né, por causa desse pump muito grande. Caso ela perca isso, ela também vai estar numa região, até que não, só lá nos 46, né, também é um baita de um gap aqui. Por isso que ela tá perigosa e por isso que ela tá caindo muito. Mas igual a Cardano, ela tá fazendo uma figura aqui de reversão, mostrando que quanto mais o preço está caindo, mais as pessoas elas estão querendo acumular e consequentemente a gente pode ver um eventual repique, principalmente se o mercado reverter. Tá, mas é uma moeda que fundamentalmente falando ela é muito boa. Eu gosto do fundamento da Solana, eu tenho umas Solanas para o longo prazo. Mas agora ela não está num momento muito ruim porque teve ataques na blockchain, o pessoal está com medo dela, está desencorajado, mas eu acredito no potencial dela para o longo prazo. E com isso a gente fecha a nossa análise aqui hoje, né, o nosso fechando o dia. Então me fala aí o que você achou disso, né, se a moeda que estava aqui, que eu analisei, o que você achou, se você pode pedir moedas também para a gente estar analisando nos próximos fechando o dia. E mais uma vez eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente quinta-feira, amanhã tem vídeo do Bitcoin, semana que vem tem nossa live aí, como sempre, e tamo junto, galera, valeu!